Gravar ali. Recording in progress. Sejam todos bem-vindos aí, bem-vindas ao nosso treinamento de hoje, dando um start, né, oficial aos treinamentos da Tribo Terra em 2026. Primeiramente, quero parabenizar todo mundo que está aqui participando hoje. Ainda dá tempo de você chamar a sua equipe, mandar mensagem, mandar o link para o pessoal poder estar entrando aí. Então, sejam todas muito bem-vindas. Estamos iniciando hoje, dia 12 de janeiro de 2026, para começar o ano com muito foco, estratégia de negócio e muita clareza do que fazer esse ano para ter um ano aí muito próspero, tá? Eu quero poder apresentar aqui hoje o nosso convidado e não teria ninguém melhor para iniciar esse treinamento como o Maurício Patrocínio, né? Que eu tive a honra de conhecer ele em 2013, quando ele era diretor de uma outra empresa que eu pude conhecer no passado, onde eu aprendi muito, e ele era a pessoa que era uma referência para mim lá nessa empresa. Poxa, assim, foi algo fantástico, uma escola para mim, e hoje está de novo aqui com o Maurício Patrocínio. Para mim, assim, é algo fantástico. E além também dessa experiência que ele tem já de família, que já vem da venda direta, né? Já vem de pais, irmãos, todo mundo já trabalha nessa indústria das vendas diretas. O Maurício Patrocínio também, ele tem a questão ali de ensinar e falar sobre a parte da felicidade do ser humano, da família. Isso, assim, tem tudo a ver com a doTERRA, né? Hoje, se eu tenho aqui uma esposa, filhos, se nós conquistamos aqui, nós agradecemos muito a doTERRA, porque a doTERRA tem essa visão de família e acho que encaixa muito bem com a visão do Maurício Patrocínio. E desde o começo, né, foi falado para ele conhecer a cultura doTERRA, a cultura, e acho que agora ele já está bem inserido, né, nessa cultura doTERRA, que é realmente uma cultura de apoiar o próximo, de ajudar, exatamente o que ele sempre falou e o que ele sempre fez. Então, Maurício, seja muito bem-vindo. Quero te apresentar a nossa equipe Tribo Terra, tá? Todos aqui, assim, são pessoas que viram na doTERRA uma grande oportunidade, tá? Muitos estão aqui pela cultura da empresa e veem essa questão da prosperidade como uma consequência de um trabalho bem realizado. Acho que graças a isso nós somos uma equipe muito unida, né? Já passamos por muitas coisas, já choramos, já sorrimos juntos. Já estamos há 7 anos nessa empreitada que vai fazer 8 anos agora em junho desse ano. E quero poxa, passar para você a palavra aí, para que você possa dar um start também e depois te fazer algumas perguntinhas aqui para a gente poder dar continuidade, tá bom? Seja muito bem-vindo aí. Obrigado. Viu que honra para vocês, coisa maravilhosa. Vou começar o ano com toda essa energia. Tem um ditado: quanto mais demora, mais demora. E a verdade é que te inicia um ano, tem tanto objetivo, e espero que você tenha, todos aqui tenham claro. Só um detalhe, Maurício, eu acho que a tua voz está falhando um pouco. Tá, para vocês também está falhando? Está falhando? Tava falhando um pouquinho. Tava dando altos e baixos, assim. Tava sumindo a tua voz e aumentando. Vamos tentar. Eu estou com um retorno aqui, um eco. Vamos fazer um teste. Tem eco aí com vocês? Ela tá aumentando e diminuindo a voz, assim. Tá indo e aí abaixando. Mas dá para entender. Só tá dando esse eco de altos e baixos ali na voz. Vamos fazer um teste. Gil, põe o teu no mudo. Vamos continuar um eco, porque eu estou com um eco aqui. Agora parou o eco. Vamos ver se melhorou o áudio. Melhorou? Então, acho que era o eco. Estava dando eco por algum motivo. Bom, vocês me avisam aqui, eu corrijo se tiver problema de novo. Vou deixar o chat aberto para poder ler aqui os comentários. Bom, nada melhor do que a gente começar o ano alinhados, né? E começar o quanto antes. E o Gil, ele me passou aqui uma missão que, para mim, é uma missão mais natural, até porque a forma que eu sempre
trabalhei em todas as empresas, é iniciar o ano com a clareza de qual o caminho que a gente quer ir. Eu tenho uma característica pessoal que, enquanto eu não tenho claro o caminho que eu quero seguir para chegar onde eu quero chegar, eu fico inquieto, independente de desafio, né? Se existe um desafio na minha frente, eu sou um positivo tóxico, como gostam de chamar por aí, e eu sou um positivo tóxico convicto e orgulhoso. De verdade, eu não sei o que isso quer dizer, né? Quando falam de positividade tóxica, uma vez me falaram assim: positividade tóxica é quando você ignora os desafios ou ignora os problemas. Eu falo, bom, isso é burrice ou é negligência, outro nome, já tem nome para isso. Então não precisa criar um nome, né, para algo que já existe. E quando eu digo que eu sou um positivo tóxico, em ironia, né, aos negativos convictos, e que são, acho que, mais tóxicos do que os positivos tóxicos, é justamente o seguinte: eu acho que qualquer problema que a gente tenha na frente, qualquer desafio que a gente tenha na frente, seja um desafio, um problema individual, seja familiar, seja coletivo, seja empresarial, ele é um desafio, ele desafia a gente a ser melhor, ele desafia a gente a encontrar as nossas raízes, os nossos pilares. Então, para mim, o desafio não é problema. O problema é a negligência ao desafio, é, o problema é agir com impulsividade a esse desafio. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque enquanto eu não tenho, independente do problema que eu possa ter na mão, seja pessoal, seja familiar, seja dentro da empresa que eu trabalho, enquanto eu não tenho o entendimento de um problema e um caminho para resolver aquele problema ou para vencer aquele desafio, eu fico inquieto até que eu ache esse caminho, até que eu busque esse entendimento. E eu acho que isso é algo que vale, que tem funcionado muito para mim ao longo dos anos. Já passei por desafios, por exemplo, eu estava inclusive nessa mesma empresa que o Gil comentou, que a gente se conheceu. Essa empresa ela tinha iniciado as operações em 2008, e era uma grande expectativa que ela ia ser o maior mercado do mundo, que o Brasil ia ser o maior mercado do mundo e que ia crescer rapidamente. Quando chegou no final de 2008, a gente estava caindo as vendas. Quando chegou no começo de 2009, a gente fazia, e as vendas continuavam caindo, tinham picos, né? E continuavam caindo. Quando chegou no final de 2009, um ano e meio depois, a matriz chegou para nós e falou: vamos fechar o Brasil. E isso o Gil nem conhecia ainda o que era essa empresa. E, e até então eu ficava o tempo todo buscando qual era o real problema, o que precisava para que a gente começasse a crescer. Quando chegou em 2009, que a empresa falou: vamos fechar o Brasil, porque o Brasil não está crescendo, não dá lucro e etc., eu falei para eles o seguinte: não feche o Brasil, não queremos nenhum dólar de investimento, mas deixe fazer aquilo que a gente acredita. E você vai entender o porquê que eu estou contando isso, porque naquele momento eles falaram: tá bom, então você tem 6 meses. E a gente tinha do início de 2010 até junho de 2010 para que a gente pudesse dar algum resultado. E a gente começou a colocar energia. Sabe no quê? Não era em lançar novos produtos, não era em mudar plano de compensação, não era em fazer grandes acordos, era em ir no campo e fazer o básico. E naquele momento, eu mesmo, junto com a equipe, eu comecei a ir para o campo. Não tínhamos liderança, não tínhamos nada praticamente no mercado. Então eu agi como você, líder, que está construindo o teu negócio. E nós começamos a fazer atividades, tanto atividades voltadas à apresentação da oportunidade dos produtos, como também treinamentos de desenvolvimento de lideranças. E isso começou a dar algum resultado. Quando chegou em junho, a empresa deu um pequeno resultado, começou a dar uma tendência positiva,
E eu voltei na matriz e falei, olha, tá aqui, eu tenho uma tendência diferente do que tinha antes. Eles falaram, tá bom, eu te dou mais 6 meses. E aí nós continuamos fazendo aquilo que a gente estava fazendo e fomos melhorando o modelo de construção, o modelo de negócios, o modelo comercial. E quando chegou no final de 2010, continuamos crescendo. Resultado, em 2013, ano que o Gil falou, essa subsidiária brasileira se tornou a número 1 em faturamento e lucratividade do mundo inteiro. Por que eu estou contando isso para você? Atividade é igual a renda. Então, eu não sei qual é o teu objetivo para esse ano, qual que é o teu objetivo como negócio, e você é dona do seu negócio. O negócio é seu, 100% seu, e nunca vai ser tirado de você. A única pessoa que tira o negócio de você, a única pessoa que se demite é você mesma. A única pessoa que fecha o teu negócio é você mesma. A Doterra não vai fechar o teu negócio, a menos que você faça algo contra a conformidade, que seja algo gravíssimo, e a empresa, então, por conta da conformidade, cancele um contrato. Mas isso eu sei que nesse grupo não vai acontecer. Nós estamos falando, o Gil me comentou muito sobre a característica, né, desse grupo, um grupo 99% de mulheres empreendedoras, focadas, conectadas, que acreditam em valores e princípios comuns. Então, isso não precisamos nem falar. Então, a única forma do teu negócio fechar é você desistir. E seria uma pena muito grande, porque os melhores anos da Doterra estão por vir. Já tivemos anos maravilhosos, mas os melhores estão por vir. E eu vou falar já já o porquê que eu acredito nisso. E eu não estaria aqui falando para vocês se eu não acreditasse nisso. Eu não consigo falar aquilo que eu não acredito. Eu não consigo estar num lugar que eu não acredito. Eu comentei toda essa história porque, primeiro de tudo, é importante você saber aonde você quer chegar como negócio. Qual é o objetivo que você tem como esse negócio? Qual o benefício que a Doterra vai trazer para a sua vida, para a sua família? E esse objetivo, ele envolve, sim, ganhos financeiros, para que você faça aquilo que você quiser fazer com o seu dinheiro. Seja um ganho para complementar uma renda, seja um ganho para criar uma reserva e uma segurança para o futuro, seja um ganho para você criar o teu patrimônio, para cuidar ainda mais da tua família, seja para o que for, pode ser para comprar grandes luxos ou ter grandes seguranças. É o teu desejo e é o teu dinheiro, mas a Doterra ela é um veículo para que realize os teus objetivos financeiros, né? Tem vezes que a gente até se sente meio incomodado de falar de ganhos financeiros, né? Por quê? Parece que quando a gente fala do dinheiro, o dinheiro é sujo, a gente ouve isso desde pequeno, são crenças limitantes que colocam na nossa cabeça, que a gente pega o dinheiro na mão, e aí o povo falava, não, não põe na boca que o dinheiro é sujo, desde pequenininho. A bênção das gerações atuais é que hoje o dinheiro já em papel praticamente não existe, nem moeda, então já não tem como falar que o dinheiro é sujo. Então, quem sabe as próximas gerações elas vão lidar diferente do que nós. Mas a gente tem crença limitante. Parece que é errado falar de dinheiro. Não, é errado falar de dinheiro errado. É errado falar de dinheiro sujo, né? De dinheiro conquistado às custas da dor de alguém ou do prejuízo de alguém. E aqui na Doterra, você sabe melhor do que eu que o teu dinheiro, o teu bônus, ele vem por meio de mudar a vida de pessoas gota em gota, produto por produto. A gente sabe a força do nosso produto, aliás, essa é a nossa grande força como empresa. O que para mim traz a convicção de que nós temos tudo em nossas mãos para que a gente faça um ano maravilhoso e os próximos que virão. Se a gente não tivesse isso aqui, né, você está vendo aqui os produtos na minha sala. Se a gente não tivesse um produto que a gente realmente soubesse o resultado que ele tem, a pureza do produto, a gente talvez estaria em maus lençóis, estaria com um futuro bastante comprometido. Só pelo fato de ter um produto que a gente sabe que é um produto de 100% de qualidade, que faz a diferença nas vidas das pessoas, e mais ainda, o mais importante, é que as pessoas já reconhecem isso. Muitos consumidores, muitas pessoas aí fora,
Eles falam para a gente que a Doterra tem os melhores produtos. E o melhor de tudo, poucos ainda consomem, e aqueles que consomem, talvez consomem um único produto, ou dois, peppermint e lavanda. E a boa notícia é que nós temos centenas de produtos e temos mais que virão. A gente estava numa reunião de marketing hoje, essa parte você corta da edição da gravação, Gil, mas a gente está falando de trazer novos óleos para o Brasil. Quem sabe ainda esse ano nós vamos ampliar. Nós somos uma empresa de óleos essenciais, sempre seremos. Teremos outros produtos complementares e que sempre estarão baseados nos nossos princípios, se não todos, a imensa maioria, sempre com óleos essenciais, empoderando ainda mais aqueles produtos e, sobretudo, organizados por funcionalidades, por sistemas equilibrados, para que o ser humano tenha na Doterra soluções para tudo aquilo que ele precisa no dia a dia dele, no cuidado da saúde, tanto saúde física, saúde emocional, saúde até mesmo financeira, por meio da nossa oportunidade. Então, nós temos hoje a marca e os nossos produtos, a gente já tem nas nossas mãos, então já é a ferramenta principal para a gente começar a fazer o nosso negócio. Número 2, e isso, entre parênteses, nessa outra empresa que eu estava, com o Gil em 2013, a gente lá não tinha produto. A verdade é que a gente tinha um produto que era muito bom, mas que não tinha um resultado aparente. E a gente, para chegar onde chegou em 2013, a gente precisou ainda trabalhar produtos. Aqui não precisamos mais. A gente já tem uma linha de produtos que vai ser fortalecida, com fábrica no Brasil, com estrutura no Brasil e assim por diante. A diferença lá é que a coisa só mudou quando a gente passou a acreditar. E teve um dos meus mentores naquela ocasião, que chegou em 2009 mesmo, ou 2010, não me lembro, que ele chegou numa reunião de lideranças, igual a gente fez agora no sábado, uma reunião de partida de ano, e ele falou na frente de todo mundo. Eu estava traduzindo para ele, e ele falou o seguinte: sabe por que que não cresce aqui no Brasil a empresa? Aí todo mundo começou a dar desculpas, né? Ah, porque o brasileiro não tem dinheiro, porque o brasileiro não tem cartão de crédito, aquelas coisas que a gente escuta por aí sempre, né? Independente do lugar e do ano que a gente esteja. Ele falou: não, a empresa não cresce porque o Maurício não acredita. Eu era o diretor-geral da empresa, e quando eu comecei a falar, e eu tive que traduzir isso, e traduzir a letra, né? Ele me expôs na frente de todo mundo. Ou seja, se eu não acreditasse, se eu que era o diretor-geral da empresa não acreditava, como é que a empresa ia ter resultado? Então, isso aqui traz para a gente algumas reflexões. Quanto que você acredita na sua organização, quanto que você acredita na Doterra, quanto que você acredita no teu potencial? Esse é o primeiro grande passo, é desenvolver essa crença. E essa crença ela é desenvolvida, sabe como? Fazendo uma lista dos atributos positivos de tudo aquilo que você tem em mãos. Então, faz uma lista de tudo aquilo que a Doterra tem de bom, não do que a Doterra pode melhorar. Essa você pode fazer também, depois a gente conversa, você pode passar para o Gil vai sintetizar e passar para a gente tem esse espírito de colaboração. Mas se você começar a fazer uma lista dos atributos do que a gente tem em mãos, temos uma marca, temos uma linha de produtos reconhecida, que tem resultado, temos fábrica no Brasil, temos estrutura, temos um negócio hoje que está cada vez mais simples e duplicável, cadastro grátis com 100 pontos, todo pedido contando como LRP, não tem mais aquela complicação toda. O poder de 3 desbloqueado, hoje toda compra conta como para o poder de 3. Antes era só pedidos de 100 pontos. Então, quantas pessoas realmente compravam 100 pontos? Então, um compra 25, compra 50, compra 75, o outro compra 200, a soma conta para o poder de 3. Então, está desbloqueado. Hoje está desbloqueado o plano de evolução do nosso negócio. A gente basta você ter silvers na profundidade, desenvolver lideranças na profundidade, não precisa ser mais o direto. E você tendo 3 linhas com pelo menos um silver, bate Platinum. O Platinum hoje está ganhando mais de 30 mil reais por mês. Quantas famílias não vão ter a vida mudada com um bônus mensal de 30 mil reais?
e o que, que dá para fazer com isso, não é? A gente tem um negócio, e posso falar de tantos outros atributos, coisas que melhoraram e que irão melhorar ainda mais em 2026. Faça uma lista dos atributos seus. Quais são os teus valores, as tuas qualidades, os teus princípios, os teus talentos? Porque a gente precisa cuidar do nosso amor próprio, da nossa autoestima, da nossa confiança. Faça também uma lista da oportunidade que a gente tem. Teve uma vez um líder que chegou numa das empresas que eu trabalhei, falou assim: Eu quero que você me prove que a empresa não saturou aqui no Brasil. Era uma empresa que muita gente conhecia, tinha um único produto com uma única fruta, e a pessoa pôs na cabeça dela que não tinha mais espaço para crescer. Eu falei assim: Olha, só pela tua dúvida, eu já não consigo nem rebater isso, porque qualquer coisa que eu falar, você vai buscar elementos para combater. Agora, claro que não tem nada a ver o que eu vou comentar agora com a nossa cultura, mas imagina se a Coca-Cola ela tivesse esse pensamento da escassez. Você imagina se a Nestlé tivesse esse pensamento da escassez. Imagina se o McDonald's tivesse esse pensamento da escassez, né? Eles não seriam as corporações que são hoje. E são empresas que passaram por todo tipo de crises e momentos, e ainda mais, são empresas que não entregam necessariamente algo que melhora o bem-estar das pessoas, né? Então, se uma empresa que não traz algo realmente saudável, ela não tem a sua escassez, a sua saturação, quanto mais nós. Então, a bem da verdade é que a vida é do jeito que você acredita. Pode escrever isso. A vida é do jeito que você acredita. Se você quiser acreditar que o teu momento na Doterra não existe ou não existirá, que o sucesso é para poucos, né? Então vai ser para poucos. Agora, se você acreditar que você é merecedor, merecedora dos níveis mais altos de sucesso, que você tem direito, né? Que você é filho de Deus, é filha de Deus, tal qual qualquer outra pessoa, e que Deus quer que todos nós sejamos felizes, sejamos ditosos e vivamos em paz. Então, assim vai ser a tua vida, depende da crença, do que se alimenta. E a partir daí, basta apenas a gente ter esse fortalecimento e a gente levar essa voz para o mundo. Tem muita gente aí fora que está esperando por nós. Então é interessante porque eu poderia falar aqui sobre habilidades, sobre atitudes, sobre uma série de coisas, mas nada funciona se você não desenvolver em você a crença de que você vai se tornar a próxima Platinum, Diamante, Blue Diamond ou presidente aqui no Brasil. Porque quando você tem essa crença clara em você, aí você vai fazer as atividades. E as atividades você já sabe fazer melhor do que eu. É gota na mão, é fazer classes, é fazer experiências essenciais, fazer atividades. A gente começou um movimento agora no sábado, apenas um primeiro grande passo do Mulheres Essenciais. A gente tem como foco, e isso não é excludente aos homens, né? Porque a gente percebe que nossas três grandes forças: somos uma empresa de óleos essenciais, a melhor, a maior, e nunca deixaremos de ser. Somos uma empresa que tem como modelo o marketing de relacionamento, esse é o único modelo que existe, e não deixaremos de ser marketing de relacionamento. Tudo aquilo que for levado a cada consumidor sempre vai passar pela liderança, sempre vai passar por você, por meio do teu esforço. Então, isso você pode ter a tranquilidade, porque essa é a nossa força. Nosso produto sozinho não chega ao consumidor. Ele precisa de pessoas apaixonadas, que acreditem, que conheçam para chegar lá. E, número 3, somos uma empresa majoritariamente feminina. Não quer dizer que homem aqui não tem espaço, pelo contrário, o homem ele vê a oportunidade, também gosta dos olhos, mas quem mais entende dos olhos são vocês, mulheres. A gente não tem necessariamente essa habilidade, são poucos de nós que têm realmente
a habilidade de conhecer cada óleo. Eu, para você ter uma ideia, logo que eu entrei na empresa, passou uns meses, eu estava usando um produto, aí a minha secretária falou assim, você está usando qual produto? Eu senti um cheiro aqui familiar. Aí eu falei para ela falou, esse produto, ele não é para mulher? Eu falei, não, está escrito aqui, ó, clare e calme, é para dar claridade e acalmar. Então, essa é a habilidade. Ela falou: não, esse produto é para aqueles momentos da mulher, etc. Eu falei: puxa, eu estava me sentindo um pouco diferente. Eu brinquei com ela. Então, aí, a partir dali, eu comecei a perguntar antes, né? Olha, posso usar esse produto? Mas o bom de tudo é que a gente se soma, né? Eu até brinquei no sábado, eu falei assim, as mulheres estão fazendo agora o grupo das mulheres essenciais e os homens vão lançar o churrasco essencial. Então, enquanto as mulheres estão unidas do Mulheres Essenciais, a gente vai fazer o churrasco essencial com o futebol essencial e depois junta todo mundo, né, para celebrar. É, a gente tem um espaço, gente, tão grande, e nós temos só 7 anos de vida, nem começamos ainda. Esses 7 anos foram para a gente estabelecer a nossa marca, estabelecer a nossa estrutura, estamos ampliando as nossas atividades na fábrica. O Eric comentou um pouco sobre isso. A nossa ideia é fabricar algumas outras etapas dos nossos produtos da fábrica, como destilar copaíba na fábrica, por exemplo, em vez de utilizar parceiros, de começar a fazer blends aqui no Brasil, de misturar os óleos e fazer os blends daqueles óleos, em vez de ter que receber esse blend pronto lá dos Estados Unidos. Estamos estudando e trabalhando para fabricar outros produtos, além dos óleos, que tenham os óleos como colágeno, o shampoo, o condicionador. Aliás, em breve vem novidades por aí nesses dois últimos. Estamos fortalecendo o nosso portfólio, estamos simplificando a forma de falar dos nossos produtos com os sistemas, desenvolvendo ferramentas, estamos fortalecendo a nossa equipe corporativa. Vocês viram agora, desde o ano passado, a chegada do Eric Parronque, que é um profissional de altíssima qualidade, que vem ajudando a ganhar eficiência, qualidade em toda a nossa operação. A Cláudia Fernandes acabou de chegar, que trabalhou comigo em vidas passadas, eu falo assim. É uma profissional que conhece o mercado, que conhece o nosso público, conhece você, mulher. Ela está fazendo um doutorado voltado ao empreendedorismo feminino, empoderamento feminino. Ela veio para ser a nossa gerente sênior de comunicações, eventos e reconhecimento. Estamos trabalhando para melhorar os nossos sistemas. A gente sabe o quanto que os sistemas às vezes são desafiadores, e eu acredito que até o final do ano a gente deva ter boas novidades aí em relação a sistemas. Então, do que depende esse ano de 2026? Depende de você ter um planejamento estratégico. Enquanto a gente está cuidando aqui nos bastidores, fortalecendo o nosso negócio, trazendo segurança, eficiência, melhorando ainda mais aquilo que a gente tem de bom e trazendo novas oportunidades, deixando de fazer aquilo que não funciona, para poder ter espaço para fazer aquilo que vai alavancar o nosso negócio ainda mais. Minha sugestão é: faça o seu planejamento. E esse planejamento, eu aconselho que ele tenha de 90 em 90 dias. Então, os primeiros 90 dias é a nossa convenção. Coloque um planejamento, independente de onde você está hoje, de como está o teu negócio hoje. Como que você vai chegar na convenção? Essas metas podem estar ligadas a um título pago como, de você atingir um patamar de pagamento de bônus, ou a um avanço de título, depende de cada um do seu momento, ou de um tamanho de equipe, ou de fortalecer e sustentar ali uma estrutura de um poder de 3 e de uma base de clientes, ou de um tamanho de equipe, ou de uma quantidade de líderes, de títulos de líderes por cada linha, para que você fortaleça e chegue no teu Platinum sólido e dali para o diamante. Então, tenha claro essa tua meta até a convenção. Da convenção, você vai fazer um plano de 90 dias, que vai envolver abril, maio e junho. E aí você vai chegar no mês de julho. Como que você chega em julho? Dali, nós vamos fazer um outro planejamento, que é julho, agosto, setembro. E dali, outubro, novembro, dezembro. E aí, em dezembro, você tem o fechamento do teu ano. É assim que a gente faz do lado corporativo, e é importante que você veja a tua atividade como um negócio,
com a seriedade de um negócio, porque ele é teu, ele é hereditário, ele vai passar para os teus filhos, para os teus herdeiros, e ele pode sim ser a tua segurança para o futuro da tua vida. O ganho residual, ele existe na venda direta, no marketing de relacionamento, sempre quando você desenvolve líderes abaixo de você. É daí que vem o ganho residual. Ganho residual é aquele ganho que vai além do teu esforço direto, né? Não é uma aposentadoria, mas você tem hora que trabalha mais do que ganha para ter outro momento que você ganha mais do que trabalha. Então, ao desenvolver lideranças, você constrói esse ganho residual. Mas esse ganho residual, apesar de prometido no marketing de relacionamento, ele não existe em todos os lugares. Porque tem muitos lugares que têm o modelo principal como marketing de relacionamento, mas não tem a solidez financeira, ou não tem uma cultura sólida, ou não tem um produto que sustente aquele negócio. Nós temos. E temos só o começo, porque o nosso portfólio ele vai ser fortalecido ainda mais ao longo dos anos. Então, nós temos uma cultura que garante a longevidade do nosso negócio, nós temos um modelo de negócio que permite viver o residual, e nós temos o tangível, os produtos. A gente tem a entrega, e ela é nossa, não é de mais ninguém. Então, de que depende o ano de 2026? Além, temos muitas coisas que podemos melhorar, mas não precisamos de mais nada para crescer exponencialmente e fortemente em 2026. A gente depende de uma única coisa, de formar novos líderes. E se você está aqui, o que eu aconselho? Torne-se um especialista na formação de lideranças. Eu não sei como começar. Vocês estão numa equipe maravilhosa aqui. Basta falar com a liderança que está aqui e juntos construírem, lapidarem. Você já tem um sistema, né, que está sendo fortalecido ainda mais, né, Gil, ao longo logo no começo do ano. Então, o grande objetivo aqui é duplicar, formar lideranças. A maneira que nós vencemos nessa vida passada, que eu comecei falando, foi porque nós começamos a formar lideranças. Todo mundo que você falar vai querer consumir os nossos produtos? Não, mas muitos vão desejar. Todo mundo que desejar consumir os nossos produtos vai desejar fazer o negócio? Não, mas vários vão desejar. Todo mundo que desejar fazer o negócio vai realmente se tornar um líder? Não, mas alguns vão. E você precisa só de alguns líderes para você construir um negócio escalonável, um negócio duradouro, um negócio que traga liberdade para a tua vida e para a tua família. E o mais bonito é o legado que a gente vai deixar. E vamos falar muito de legado na nossa convenção, aliás, é o nome da convenção. Além do benefício direto que a gente tem, que traz o alívio, a segurança, os prazeres que o sucesso traz, e eles são bons, a gente tem algo que traz o prazer para a alma, que é o legado, é quando a gente vê que está fazendo a diferença. Então, estamos juntos, gente. Eu tenho a honra de estar junto com vocês. Contem comigo incondicionalmente. Eu tenho falado para o pessoal agora, eu estava numa última reunião, depois saí correndo, falei para o Gil, eu falei, vou rapidinho aqui na frente comprar um negocinho para me alimentar. Comprei uma proteína que não é o melhor, já já vamos ter a nossa também aqui na Doterra, eu não preciso mais atravessar a rua, né? Mas eu tenho saído aqui da empresa desde o dia 5, principalmente, eu tenho saído daqui 8, 9, 10 horas da noite, às vezes, e não é problema nenhum, eu saio apaixonado e saio com tristeza, porque eu queria continuar aqui, mas tem hora que a gente tem que dar uma descansada. Descobri agora, hoje, mais um óleo, e vou terminar com isso, passar a bola, Gil, para as perguntas, mas eu não sabia o vetiver, que se passasse na sola do pé, que a gente dormia que nem anjo, né? Então, acabei de descobrir, porque eu tenho lavanda, eu pego lavanda splash ali em casa, jogo no quarto inteiro, ponho o Serenity ali no difusor, mas o vetiver, pronto. Esse mês, do meu pedido do mês, vai ser. Então, vou chegar em casa, vou passar na sola do pé, apago, no outro dia acordo, peppermint e venho trabalhar. Tamo junto, gente. É uma honra estar com vocês, viu? Bom demais, Maurício. Eu anotei algumas coisas aqui, bastante coisa assim, né, que você falou, da gente poder saber aonde ir, né? Saber aonde está indo, acho que ser
é aquela coisa de você posicionar suas velas, né? Para saber onde você vai chegar. A questão da positividade, né? A gente ouve muito, a gente fala da positividade tóxica. Eu já escutei isso bastante também, mas na minha visão, a melhor forma da gente encarar as coisas é com positividade mesmo. Acho que ali a gente nos ajuda demais. E você comentou de fazer uma lista do que a Doterra tem de bom. E se a gente for ver uma lista assim gigantesca, né? Se a gente compara com qualquer outra empresa, é uma lista gigantesca. E fazer uma lista do que você mesmo tem de bom, né? E você começar a enxergar isso em você. E uma coisa que você falou também que para mim faz todo sentido é a vida é do jeito que você acredita. Né? Acho que todo mundo aqui, quando a gente para pensar nisso, a gente percebe que as pessoas que chegam lá, que alcançam, foi porque elas já se viram lá antes de acontecer e começaram a agir, mas já se sentindo, já vendo, já visualizando, com crença, com aquela fé de que aquilo ali realmente é possível. Né? E gostei muito da ideia do churrasco essencial, tá? Vou tentar implementar aqui. Tentar formar um grupo de homens aqui para poder fazer isso também, né? Com relação a planejamento estratégico, foi uma coisa que desde o começo do ano agora a gente já está montando isso. Tanto é que você aqui hoje faz parte desse planejamento, desse start, desse início realmente aí de treinamento, de estar junto com a equipe mesmo, né? E essa questão faz todo sentido. Daqui a 90 dias é a convenção. Né? Então a gente se planejar para como que é chegar na convenção. Depois mais 90 dias que é trabalhar como o corporativo trabalha, que é nessa janela de 90 dias. Tanto é que muitos líderes fazem aquela maratona de 90 dias. Né? Então vai ser poxa, faz todo sentido para mim isso. E eu separei aqui, Maurício, umas perguntas que eu queria poder compartilhar com você. Olhando para o cenário atual, como você definiria o momento que a Doterra Brasil vive hoje? E por que esse período é estratégico para os consultores? Obrigado. Eu acho que o momento atual, eu sou muito analítico, né? E apaixonado por essa indústria, inclusive um dos meus 3 livros ele é sobre o marketing de relacionamento, o Relacionamentos Enriquecem, que fala muito sobre a questão de empresas sólidas, né? A gente veio de alguns momentos da Doterra, desde da chegada no Brasil, e a primeira foi a implementação da marca do produto, do uso do produto. Até então, ninguém conhecia óleos essenciais. Então, o primeiro grupo né, de empreendedores da Doterra Brasil, ele teve muito essa missão, os pioneiros, né, de disseminar os óleos essenciais, de criar o mercado de óleos essenciais. E esse mercado foi criado e foi criado com louvor. Porém, chegou a um determinado ponto que o empreendedor percebia que os óleos essenciais eram muito bons, mas tinham dúvidas se o negócio realmente funcionava. E aí começou uma nova etapa, que foi de provar que o negócio realmente era bom. E hoje a gente vê a quantidade de presidentials, de Blue Diamonds, de Diamonds que a gente tem, de Platinums. Realmente, em 7 anos, para mim, eu tenho mais de 30 anos de experiência nesse mercado, é, é, é honroso o sucesso que a Doterra atingiu no Brasil em tão pouco tempo. E foi provado que o negócio realmente funciona. Essa terceira onda agora, ela é de juntar as duas coisas, né? De como eu construo um negócio com solidez, até porque houve uma alavancagem muito rápida do negócio, mas ele precisa ser sustentado com sistemas de formação de lideranças, com sistemas de trabalho. Então, eu acho que muito do nosso momento atual uma vez que o produto está comprovado, que o negócio está comprovado, e melhor ainda, porque hoje você tem um plano de compensação e um plano de carreira que ele é desbloqueado. Eu tiro o chapéu
de cada líder que bateu, sobretudo Platinum, Diamond, Blue Diamond, Presidential, com o plano legado, porque você precisava ter aquela organização perfeita, exatamente aquela pessoa que tinha exatos líderes qualificando. Então, para você ser um Platinum, você precisa ter exatamente 3 Silvers diretos que tenham exatamente 3 Elites diretos para que no mesmo mês todo mundo faça o volume para bater o Platinum. Hoje, depende do líder na profundidade. Então, o momento atual, ele é a oportunidade que se viu ao longo dos 7 anos anteriores, ela é no mínimo 10 vezes maior hoje. Por quê? Porque não só eu visualizo líderes atingindo o Platinum, Diamond e acima, mas mantendo isso. E de que forma? É buscar na profundidade. Como eu disse, né, o maior desafio hoje é o desenvolvimento de lideranças e que está nas mãos de vocês e nas nossas juntos, né, porque nós vamos fazer juntos, mas você tem mais habilidade até do que a empresa para isso. Mas é da gente ser um formador de elites e, por consequência, um formador de silvers. E aí, se em cada linha que se tem você tiver 3 silvers qualificando, você nunca mais vai deixar de ser pago como Platinum ou como Diamond e assim por diante. Porque se um falhar em cada linha, você ainda tem 2. Se 2 falharem, você ainda tem 1. Então, o momento atual é uma oportunidade, no mínimo 10 vezes maior do que a gente tinha durante esses primeiros 7 anos. E existe um caminho para isso, né? E uma das grandes ferramentas que a gente tem nas mãos é a estratégia do kit legado. É a única? Não. Podem ter outras ainda melhores, mas é a melhor que a gente tem nas mãos. Se você encontra alguém que quer fazer esse negócio de forma séria, o kit legado é a melhor maneira de se cadastrar, porque ele tem a base dos produtos que um consultor, que um empreendedor precisa para começar a fazer o negócio. Então, quando você diretamente, não é a tua equipe, você cadastra novos consultores, eu vou dizer até melhor, novos construtores, pessoas que querem construir um legado, você ensina para ele como usar esses produtos para o negócio. O que ele for usar para consumir, ele vai comprar além disso. Ele pode comprar no mesmo mês que ele se cadastra ou nos meses seguintes, mas aquela é a base para o negócio. Se você ensina a fazer as atividades básicas, e atividade é igual a renda, então se você ensina a fazer as atividades básicas, ele vai começar a ter cadastros, a girar o produto. Se ele cadastrar 3, ele ganha R$ 200 entre bônus de início rápido e o bônus legado. Ele ganha R$ 200 para cada consultor, para cada construtor que ele cadastrar com o kit legado ou com 200 pontos. Cadastrou 3, ele teve um primeiro ganho no mínimo de R$ 600. E o que motiva o ser humano? Pequenos resultados positivos. Às vezes, um primeiro cadastro, um primeiro bônus que ele ganha, ele já se sente motivado. Dali, ele vai para o próximo. E ele começa a atingir títulos. Se ele faz isso no primeiro mês, ele bate manager. Se ele continua duplicando, daqui a pouco ele está como director executive, até que ele duplica um pouco mais, ele bateu o elite. E o elite, ele já passa a ter um ganho interessante. E o elite desbloqueia todo o plano de compensação e todo o plano de carreira. Então, o momento que a gente está é um momento precioso, aonde a estrada está pavimentada. Depende da gente acelerar, da gente construir. Então, de verdade, nós vamos ver de agora até o final do ano. Eu não vou falar nós vamos ver, porque parece prepotência, né? Eu não tenho esse poder. Eu vou melhorar a palavra. Nós podemos ver dezenas de presidentes se formando até o final do ano. E dezenas de presidentes significa em talvez mais de 100 Blue Diamonds. E mais de 100 Blue Diamonds significa em centenas de diamantes. Nós podemos ver isso até o final do ano. Eu desejo que muitos venham dessa equipe e estejam abaixo de vocês, viu? Maravilha, Maurício. Inclusive, você fala agora do kit legado. Hoje de manhã, nós participamos de um treinamento com a diamante Cris Santana, falando exatamente sobre o kit legado.
Até dou uma dica, tá? Na convenção, chamar a Cris Santana para falar sobre isso, porque ela deu um treinamento top, tá? Foi muito bom mesmo. Acho que ela tá até aí conosco aí, né, Cris? Deve estar aí com a gente também. E olha só, uma outra pergunta também é com relação à estratégia de crescimento, né? Quais atitudes, Maurício, decisões diferenciam os líderes que conseguem crescer de forma consistente no plano de carreira, daqueles que ainda não estão conseguindo se desenvolver? O que tu acha que essas decisões que estão diferenciando para ter um plano de carreira que cresça mesmo, que não fique só crescendo e caindo, crescendo e caindo, mas que seja um crescimento consistente? E essa diferença desses líderes que crescem e daqueles que ficam estagnados. Eu poderia, eu poderia elencar diversas, Gil, mas eu vou colocar três que me vieram. Enquanto você estava perguntando, eu escrevi aqui. A primeira delas não seja bom em dar desculpas, porque quando a gente é bom em dar desculpa, a gente não é bom para nada mais, né? Então, eu não cresço porque minha equipe é frouxa, ou porque minha equipe eu não encontro líderes, ou eu não cresço porque ninguém quer trabalhar, eu não cresço porque hoje o mundo está diferente, eu não cresço porque tem crise econômica, eu não cresço porque o meu upline não me dá apoio, eu não cresço porque a empresa eu não cresço porque o Brasil, porque a Venezuela, porque sei lá quem, e a gente começa. Quando a gente é bom em dar desculpa, a gente não é bom em nada mais. Então, não se permita. Desculpa é tirar a nossa culpa e colocar para alguém, né? Para algo ou para alguém. E, na verdade, não tem nem a questão de culpa, porque também não adianta você se culpar e falar, eu não cresço porque eu não sou bom, porque todo mundo pode, eu não posso, eu nunca, isso não é para mim. Não, também não é isso, não tem culpa. Existe responsabilidade. E responsabilidade significa o seguinte: é a habilidade de responder por algo. Responsabilidade é a habilidade de responder por algo. Então, nós temos a responsabilidade por uma parte do nosso sucesso e nós temos a responsabilidade por uma parte do nosso insucesso. Qual é a parte que nos cabe? O que nos cabe é o que nos cabe, o resto é resto. O que vem do outro é do outro, o que vem da situação é da situação. Então, não seja bom por dar desculpa, transforme isso em responsabilidade e assuma a responsabilidade do teu futuro. Grande parte dos líderes, os maiores líderes que eu conheço nessa indústria e também fora, foram líderes que foram criados na adversidade. Foram líderes que tiveram essa habilidade de acreditar em si acima de tudo. E não é na positividade tóxica, mas é de reconhecer o seu valor, né? E a partir daí ter o que eu chamaria de segundo atributo, que é a humildade. Humildade não é se rebaixar, não é humildade, não é subserviência. Humildade é saber aquilo que você é bom e aquilo que você não é bom. E a gente não é bom em tudo e também não é ruim em tudo. Quando eu sou humilde, eu sei aquilo que eu posso ensinar e eu sei aquilo que eu posso aprender. E o Mike Robinson, na nossa reunião de sábado, no kickoff, ele trouxe um conceito, eu mesmo pedi para ele trazer, que é do Strength Finder, né? É o buscador de forças. É, é um conceito da Gallup que, que ele fala da gente fortalecer as nossas forças em vez de querer complementar as nossas fraquezas. Então, às vezes a gente fica lamentando e querendo, por exemplo, eu, Maurício, não sou organizado. O Gil sabe disso, eu demorei para responder os WhatsApps para ele, mas no final respondi, né? Mas eu tenho outras habilidades, eu sou apaixonado pelo que eu faço, eu falo, eu comunico com paixão, quando eu acredito, né? Eu sou criativo, eu tenho minhas forças, então não adianta eu ficar querendo. Eu sou um aquariano. Aquariano, para quem conhece, vive no ar, é criativo e etc. Então eu preciso ter capricornianos, virginianos junto comigo para me ajudar a organizar, né? É... Aqui a Daniela, estamos junto, é isso mesmo. Não é fácil, né, Daniela? Mas é bom, né? O que seria do mundo sem nós, aquarianos humildes, né? Estou falando de humildade. Bom, é...
Então a gente fortaleceu os nossos pontos. E aqui, cada um é bom numa coisa. Então, de repente, tem alguém que é muito bom em produto, tem outro que é bom falar de oportunidade, tem alguém que é bom de ensinar como convidar, alguém que é bom em ensinar em como apresentar, outro que é bom em ensinar como fechar. Quando a gente trabalha em equipe, como essa equipe que está aqui, você soma os pontos fortes. E um complementa o outro, um ensina o outro aquilo que tem de melhor. E o bom de tudo é que aqui ninguém está concorrendo com ninguém, todo mundo está crescendo junto. E a terceira, então, é desculpa, né? Deixa a desculpa de lado e assuma a responsabilidade. Segundo, humildade é o melhor de todos. E tem aqui no meu livro eu falo sobre uma enfermidade do nosso negócio que é a pinzite aguda. Né? Tome cuidado, porque você vai ser, eu estou profetizando aqui, você vai ser um presidente, um Blue Diamond, o que você desejar. Você vai atingir níveis muito altos de sucesso. Mantenha a humildade, porque senão você é acometido por esse vírus da pinzite, que a gente acha que é maior, que é. Não, o PIN é só uma referência, né? A gente sempre vai ser muito bom, mas a gente não é infalível. A gente tem pessoas que vão apoiar a gente e vão crescer com a gente. E o terceiro é a constância, né? Com o senso de urgência. Não deixe para depois do carnaval, não deixe para a convenção. É agora, é hoje. Né? O que você pode fazer hoje que vai alavancar o teu negócio? Esse mês a gente tem promoção de cadastramento, a gente tem um POM que está bem interessante, o produto do mês, que quem aproveitou, aproveitou bem. Na verdade, tem até o dia 15 agora, quinta-feira, é o último dia do POM, então aproveitar isso para gerar volume na tua organização. Tem a promoção de ativação, que é dezembro, janeiro, fevereiro, que quem fizer 100 pontos pelo menos em cada um dos meses vai ganhar um Petal no final, né? Tá muito poderoso, mais um colágeno. Quer dizer, aproveitar ao máximo tudo aquilo que a gente tem agora, é hoje, o melhor dia para você acelerar o teu sucesso é hoje. Então, transformar desculpa em responsabilidade, humildade e constância com o senso de urgência. Né? Coloca a tua meta semanal, coloca a tua meta mensal e a partir dali a meta dos primeiros 90 dias. Como que a gente vai reconhecer você na convenção? E essa convenção, não vou prometer, mas eu vou dizer o nosso compromisso. Né? Então, eu não vou prometer, mas vou me comprometer. É diferente. Nós vamos nos empenhar para fazer o melhor reconhecimento de todos os tempos na Doterra. Eu acho que nós temos, como empresa, nós não podemos medir esforços para aplaudir o teu sucesso, aplaudir as tuas metas e da tua equipe. Então, pode dar o teu melhor, que vai valer muito a pena, viu? Bom demais, Maurício. E assim, como já está fechando uma hora, né? Eu vou fazer aqui a última, aqui para a gente poder finalizar com você também. É assim, né? Pedir uma mensagem final aos líderes, né? Que mensagem que você deixaria hoje para líderes comprometidos com crescimento de longo prazo e que desejam aproveitar esse momento para construir algo realmente sólido? Eu, eu posso dar uma mensagem baseado no que eu vi de histórias acontecendo, não só dos maiores líderes que eu vi se formar nesse mercado, mas dos maiores e mais admiráveis. E tem uma lista grande. Dos maiores tem uma lista bem grande, né? Mas os maiores e mais admiráveis, que por consequência são os mais sólidos, nenhum deles foi o escolhido. Nenhum deles. Era aquele que falava assim, é como se, né, Deus olhasse e falasse, esse aqui vai ser presidente, esse aqui vai ser duplo, esse aqui vai ser quíntuplo. Nós vamos ter quíntuplos aqui no Brasil. Não, eles se escolheram, mas eles se escolheram aonde eles colocaram muito claro a mente da onde eles queriam chegar, eles tinham a clareza disso, mas eles não ficavam presos no futuro, nem ficavam presos no passado, de onde eles vieram ou daquilo que acontecia, né, num passado recente. Então, eles não eram escravos nem do passado nem do futuro. Quando eu digo isso, às vezes você cadastra alguém, quem nunca, né? Eu a vida toda vi isso, você cadastra alguém que a pessoa vem e fala, eu vou ser gigante, eu vou crescer muito, eu vou ser o teu qualificador.
E aí passa um mês, 2 meses, 3 meses, a pessoa começa a falar de defeito, começa a falar de problema, começa a dar desculpa e ela para. Quem nunca? Agora, se você ficar preso naquilo, você está preso no passado. Então não se torne nem escravo do passado e nem escravo do futuro. Você está livre e a gente vive um hífen entre o ontem e o amanhã. É esse hífen, e o bom é que esse hífen vai mudando todos os dias. Então viva o melhor do presente. Teve uma época que eu me atrevi a correr e nunca tinha corrido, não gostava de correr. Quando eu fui ver, eu estava correndo uma meia maratona, né? E eu não imaginava que eu podia fazer isso. E o que que eu aprendi ali que tem a ver para a nossa vida no dia a dia? É saber que eu quero chegar lá, mas eu não ficar preocupado do quanto que eu já corri, porque a minha mente falava, putz, você já está cansado, você não vai aguentar. Então eu esqueci, eu nem lembrava do passado, e eu não ficava pensando nos 21 quilômetros ou 22, sei lá quanto que era. Eu ficava preocupado com o próximo passo, com o próximo metro. Eu olhava para frente para saber para onde eu estava indo, mas eu olhava para o próximo passo, para baixo. Então, o meu grande conselho é busca o próximo. Qual é o próximo construtor? Qual é o próximo manager que você vai ter na tua equipe? Qual é o próximo director? Qual é o próximo executive? É, é, Coloca o objetivo. Você quer chegar na convenção como Silver, Gold, Platinum? Não sei qual que é a tua meta, o Diamond. Você pode chegar lá, mas qual é o próximo consultor que você vai cadastrar? Qual é o aonde, como é que você vai cavar para achar os construtores? E eles podem ser na profundidade. Enquanto isso, você vai cadastrar um monte de cliente, você vai cadastrar vários consultores que vão só querer usar os produtos e cadastrar um outro cliente, até que você encontre aquele diamante abaixo de você. É, Prometo que vou finalizar, Gil. Eu gosto de falar, a boca fala o que está cheio no coração, meu coração está cheio, não paro de falar. Mas eu lembro que em 96, se eu não me engano, eu trabalhava para uma empresa que era essencialmente vendas diretas. Eu estava começando a minha carreira e tinha uma líder que ela já tinha, naquele tempo, 20 anos de venda direta. E ela chegou para mim e falou assim: ela deu um grande presente. Ela falou, filho, a venda direta é como minerar. Então você busca um pedaço de terra e você começa a cavar. Isso aqui são os teus prospectos, é a tua lista de contatos, são as pessoas que você vai conhecendo. E você vai sempre cavando. Dali você acha um pouco de bronze. Para nós, o bronze ele é o executive, ele é o elite, ele é o premier, né? Então você começa a buscar você acha um pouco de bronze. E desse bronze você vai procurar mais, você vai achar prata. E dessa prata você vai procurar mais, você vai achar ouro. E quando você cavar um pouco mais, você vai achar um diamante. O diamante, eu gostei dessa definição que me veio uma vez mentalmente, foi um presente de Deus. O diamante, ele não é caro porque ele é raro. A gente acha que o diamante é caro porque ele é raro, né? Porque é difícil encontrar. O diamante, ele tem o valor que tem porque ele equivale à vida daquele que cavou e foi persistente o suficiente até encontrar o diamante. E que também pegou aquele diamante na mão, acreditou nele e lapidou ele. Então, os diamantes da tua equipe, eles têm o valor da tua persistência, eles têm o valor do tempo que você vai colocar. E o meu desejo não é só que você seja um diamante, mas que você seja um formador de diamantes da tua organização. Até porque sonhar pequeno, sonhar grande é o mesmo trabalho. Então, mais do que você ser uma diamante ou um diamante, eu desejo que você tenha dezenas e dezenas de diamantes abaixo de você. E aí a gente vai ver que a gente está deixando um legado. Conta comigo, viu, gente? Nós estamos juntos, é só um começo de uma jornada, né, desse novo ciclo. E nós vamos, sem dúvida nenhuma, celebrar muito juntos esse ano de 2026, até porque, começando do jeito que a gente está começando, não tem como não terminar bem, vai depender só da gente. Muito bom, Maurício. Só tenho assim gratidão, né, para falar para você. Muito obrigado por estar conosco, por aceitar esse convite
de estar aqui com a gente. Gostaram, pessoal? Faz o joinha aí quem gostou. E assim, eu queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente poder fazer um print aqui e registrar esse momento aqui. Todo mundo que está aqui com a gente. Sei que tem muita gente aí que está em casa. Eu quero ouvir a Su falando um pouquinho, rapidinho. Pera aí, tia Gina. É isso? Fala. Vem aqui então, Su. Desliga o eco para não dar eco aí. Bom, pessoal, eu não tenho muito para falar, eu só tenho muito para agradecer cada um que está nessa sala, mas principalmente para a presença do Maurício Patrocínio, que é um grande ícone para nós hoje dentro do negócio, tem uma grande história, um grande legado e tem trazido para a gente todos os dias essa força que a gente tem que despertar dentro da gente de ser um agente transformador para que a gente crie um legado também. Não importa o nosso tamanho, o que importa realmente é a nossa consistência, o nosso propósito dentro de doTERRA. Vocês sabem, quem me conhece, que eu sou apaixonada pela doTERRA. Mesmo nos momentos de maior desafio, eu nunca deixei de enfrentar, mas sempre junto com vocês. Então eu quero poder servir a minha equipe com propósito e ser o que o Maurício colocou nessa sala hoje, né? Um líder que forma líderes, uma pessoa que se desenvolve aprendendo enquanto caminha, porque eu não nasci uma líder, Gil não nasceu um líder, a gente aprendeu com o caminho, principalmente com vocês, com cada treinamento, com cada convenção, com cada evento, com cada gota na mão. Mas queria honrar e agradecer a história do Maurício, né? Toda a história de sucesso que ele teve para chegar até aqui. E para estar na sala aqui hoje, dando esse start nos nossos treinamentos novamente. Todo mundo sabe que o ano de 2025 foi um ano mais sabático, em que a gente diminuiu muito, porque eu estava grávida, né? E acabei tendo bebê no ano passado. Então eu diminui minha presença assim, na equipe. E isso foi muito bom como um impacto do quanto é importante os treinamentos. Então, a partir de hoje, pessoal, eu convido a todos a fazerem parte dos treinamentos, fiquem próximos da fogueira, se aqueçam, vamos aquecer os motores, vamos ter consistência, que eu tenho certeza que o resultado vem como uma consequência boa das nossas atitudes positivas. E queria agradecer mais uma vez, Maurício, você foi um cirúrgico em várias oportunidades aqui nessa sala hoje e que você inspirou muito a gente a continuar. Muito obrigada, obrigada tribo, e também queria agradecer também a presença de equipes amigas que estão aqui hoje, que nós também trabalhamos juntos, né? doTERRA é uma grande família, em que a gente pode se reconhecer em pessoas que a gente ama também, que são nossos primos ali, nas profundidades e nas árvores genealógicas. Eu acho isso maravilhoso e vamos seguir em frente. Um grande beijo para todos vocês e muito obrigada, Maurício. Maravilha, vamos fazer um print aí, pessoal. Quem puder, lá, quem não abriu ainda, puder ligar a câmera aí, pessoal. Sorriso, Com gente. mais 3 segundos aí para vocês poderem abrir, participar da foto também. Vamos lá. 2, 3 e já. Maravilha, pessoal. Gente, muito obrigada. Valeu, obrigado, Maurício, pela tua presença aí. Nos vemos em breve na convenção. Espero que a gente possa aí nos encontrar com essa galera que está aqui na convenção também, tá bom? Valeu, gente. Um beijão aí, bom descanso e uma ótima semana. Valeu, tchau, tchau.